pessoas de espectro político oposto ao nosso, adianta alguma coisa? No senso comum impera a ideia de que futebol, política e religião não se discute. No vídeo de hoje eu quero abordar um tema a partir de uma treta que ocorreu entre dois webs comunistas, o Jones Manuel e o Ian Neves, para a partir daí discutir o inconsciente na política. Olá, eu me chamo Diego Fernandes, sou psicólogo psicanalista, mestre em psicologia e doutorando em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um Psique em Xeque. Antes de tudo, como sempre, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa aí o seu like, o seu comentário e ative o sininho de notificações para você ser avisado de todo o novo conteúdo que a gente coloca aqui. Isso é sempre muito importante para crescermos e alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise, psicologia, filosofia, de política e também de pensamentos contemporâneos. Se você passou pela esquerda da internet essa semana ou nas semanas anteriores, provavelmente você se deparou com a treta entre Jones Manuel e Ian Neves. Jones Manuel argumenta que vale a pena debater com conservadores e liberais, disputar ideias e sair da bolha, furar a bolha da qual faz parte. O Ian Neves, por sua vez, acredita ser perda de tempo essa questão de ficar discutindo com as pessoas de espectro político que são completamente contrários e focar na organização da classe trabalhadora. Mas deixa eu te dizer uma coisa logo no início desse vídeo. Esse vídeo aqui não é sobre Jones Manuel e sobre Ian Neves, mas é sobre o que está por trás dessa treta que muitas vezes ninguém fala ou até mesmo enxerga. A ideia de que o discurso político não funciona no campo da racionalidade pura e simples, mas na verdade opera também no campo inconsciente. Eu sei e não nego que precisamos da racionalidade para termos um mínimo de organização e responsabilizarmos todos os envolvidos na política do país, tanto no âmbito nacional, estadual ou municipal. E assim também responsabilizados pelos discursos que eles operam com eles. Porém, nós não podemos, se você ainda acredita, que nós operamos no campo da racionalidade para convencer alguém com bons argumentos no campo político, eu acredito que você já começa perdendo o jogo por acreditar nisso. Vamos direto ao ponto. Existe uma ilusão que é comum tanto aos liberais conservadores de direita quanto em parte das esquerdas, quer elas marxistas ou progressistas de muitas partes, de que basta explicar bem os fatos para que as pessoas passem a acreditar naquilo. Os liberais adoram dizer, por exemplo, é só mostrar os dados que o povo logo vai entender que a esquerda não dá certo em lugar nenhum. Por outro lado, alguns marxistas, aqueles mais economicistas, dizem que é só mostrar a exploração da classe dominante que logo a classe trabalhadora paulatinamente vai se organizar para fazer a revolução. Só que nem todo marxista pensa assim, e eu sei que não. Mas, contudo, na prática, muitas vezes o efeito do discurso dos marxistas cai nesse lugar. Mas, e se a gente parar para pensar se o outro não quiser saber da verdade? E se ele estiver identificado a um discurso que faz assim, gozar, mesmo que de forma destrutiva? E se o problema, muitas vezes, não for falta de argumento, mas sim de escuta do desejo do outro? A política, meus amigos, não ocorre apenas no convencimento puro e simples. Ela captura aquilo que escapa à razão. Marx entendeu isso muito bem e chamou isso de ideologia. Na atualidade, sabe quem também compreendeu isso muito bem? O bolsonarismo. Ninguém virou fã de Bolsonaro porque ele ganhou um debate e apresentou ótimos argumentos, um bom plano de governo para a população brasileira. As pessoas não quiseram virar fã dele porque ele é excepcional e exímio político, mas porque ele encarnou algo. O mito, o homem comum, o cidadão de bem, o anti-PT, o homem de família. Símbolos que não se explicam, mas que levam as pessoas a se identificarem com ele. Essas palavras, mito, comunismo, bandido bom é bandido, você já sabe o quê, ideologia de gênero, elas não precisam de conteúdo claro, elas não precisam de uma elaboração conceitual e uma explicação.
elas têm uma carga afetiva, elas capturam o sujeito num ponto que não é racional, é inconsciente. Freud já dizia o seguinte: os sintomas são soluções inconscientes para conflitos que nós não conseguimos resolver. Lacan, por sua vez, diz assim: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, é composto de uma estrutura semelhante à de uma linguagem, semelhante àquela das palavras, de sentidos, de deslocamentos, e não é conforme a lógica matemática, entende? A política, sobretudo na atualidade, portanto, não é uma tese, é um sintoma. Ela não é o que a gente diz que acredita, mas sim aquilo que nos atravessa sem que sabemos direito por que está nos atravessando. Aí voltamos à discussão entre Ian e Jones. O Ian acha que não adianta conversar com liberais e conservadores. Ele quer focar na organização da classe trabalhadora. Mas como é que você vai organizar uma classe que já está organizada há décadas, através e pelo discurso do outro, pela ideologia que captura o desejo dessa classe? A classe trabalhadora já foi capturada por significantes como empreendedorismo, cidadão de bem, mérito, família, pátria, esquerdistas, Deus acima de tudo. Não dá para disputar a hegemonia sem disputar também a linguagem. Não dá para disputar o desejo do povo se você aparece com gráficos, com teoria acadêmica e com boas intenções. Isso não é suficiente. Jones Manuel, nesse ponto, está mais do que certo. Conversar com conservadores e com liberais não é sobre convencê-los com lógica e com argumentos. É sobre entrar na linguagem e pela linguagem no campo em que eles atuam. É deslocar sentidos, provocar fissuras. É abrir brechas no discurso dominante e alcançar outros tantos que nunca ouviriam uma posição contrária àquelas que eles operam nela, onde o desejo deles escapa e pode ali ser, vamos assim dizer, capturado por um discurso contrário e oposto. E como é que se captura esse desejo? Né? Com argumentos de 12 minutos, 12 argumentos sobre a mais-valia, sobre a luta de classe, com aula acadêmica estruturada sobre o imperialismo estadunidense, com inúmeras citações e autores dos mais diversos? Talvez. Isso também tem seu lugar. Óbvio que isso aqui também é válido, pois como já disse aqui, né, é óbvio que a política também passa pelo campo da racionalidade, porque, como eu falei, tem que se responsabilizar aqueles que enunciam os discursos, e por isso é bom utilizar a via da racionalidade, do academicismo. Contudo, sabe o que funciona de verdade, o que captura o desejo de verdade? Memes, estética, tom de voz imposto, identificação, afeto, narrativa, ironia. Isso é que funciona. O ódio, então, esse nem se fala. A extrema-direita entendeu exatamente essa linguagem das redes, e com isso aqui eu não estou dizendo que todos devem utilizar de todo e qualquer recurso retórico para que seja minimamente razoável, vamos assim dizer, do ponto de vista ético e responsável pelos efeitos desse discurso que se enuncia. É óbvio que eu não estou falando que tem que se valer de fake news e do ódio puro e simples, como muitos desses fazem. Mas enquanto boa parte, por exemplo, da esquerda, né, fala de educação política, lutar contra a privatização, lutar a favor dos servidores públicos, a direita cria personagens, gírias, marcas e fantasias. Eles fabricam mitos. A esquerda muitas vezes explica planilha e teoria. A direita entra pelo campo da pulsionalidade. A esquerda tenta entrar pelo campo, por vezes, da razão. E o povo, agora vamos lá, adivinha quem que o povo escuta? Muitos marxistas ainda acham que a consciência de classe vai nascer, vai brotar sozinho a partir da exploração que acontece. Mas não acontece assim. Por isso, o Ian acha infecundo discutir com conservadores e liberais. Já o Jones não acha que é assim. É preciso, a verdade precisa ser narrada, ela precisa ser significada.
E aí é que entra a concepção da linguagem, a disputa no campo simbólico, também no campo imaginário, no campo da fantasia, mas também no real. E, em última instância, no inconsciente. A classe não se organiza porque sofre, pois isso ocorre desde quando o modelo capitalista passou a dominar. Então não é o sofrimento que leva as pessoas a entender. Ela se organiza quando alguém fala o que faz sentido para ela sobre o seu sofrimento, ou melhor, que a faz gozar de outro modo que aquele que ela está gozando. Política, então, assim, quando é dita dessa forma, quando ela não se entende como funciona, ela fica apenas como sendo moralista, apenas com um discurso de culpa, percebe? Então, qual é a saída, né? A saída não é explicar melhor por vezes. Isso faz parte, mas não é bastante. É escutar o desejo do sujeito, é escutar o sujeito do inconsciente, é operar na linguagem, no ritmo, na estética, é criar brechas onde o discurso dominante parece sólido, é tocar o outro nas marcas, nos símbolos e que ainda não estão ali, vamos assim dizer, propriamente fixados. É usar a arte, o humor, a ironia, a provocação. É só assistir o Jones que você vai entender. Ele faz isso. Mas também a escuta e ter sensibilidade e abertura ao que não se diz. Porque o sujeito político, né, vamos assim dizer, grosso modo, ele não é lógico, ele é inconsciente. Se nós não entendermos isso, se você ainda acredita que o povo vai virar comunista, progressista, a partir do momento que entender a mais-valia, a exploração da burguesia, desculpe, mas Freud já desmentiu isso faz tempo. Em A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, Freud vai nos dizer que as massas nunca desejaram a verdade. Lacan ajuda também a argumentar, né, e a dizer que a verdade por si só tem uma estrutura de ficção. Ou seja, por trás da verdade, não é atrás da verdade que as massas estão, mas sim da ficção das fantasias que ela criou para si mesma sobre isso que ela entende por verdade. Seguindo esse argumento, esse raciocínio, podemos assim dizer que a política é linguagem, é gozo, é identificação. E desejo, o desejo, como eu já falei, não se convence, desejo se captura. Mas e você? Eu gostaria de ouvir o que você pensa disso tudo, se você já pensou na ideia do inconsciente por trás da política. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é a sua posição. Eu só gostaria de terminar com um alerta. Cuidado, porque você não vai ser convencido politicamente por argumentos racionais, mas vai ter com certeza seu desejo capturado por um político. Abraço e até mais.